A gente vai de uma coisa boa agora para algo que mexe realmente com o coração de quem é mãe, de quem é pai, de quem é responsável por criança, de quem ama criança, porque às vezes tem muita gente que nem pode gerar e quer tanto, e tem umas outras mães, que a gente pode dizer que é mãe, que gerou e que acaba maltratando. Esse é o caso que a gente vai trazer agora, de uma mulher que foi presa em Tabatinga, no interior do Amazonas, suspeita de agredir a filha de 7 anos e outros filhos e de expor os filhos a situações perturbadoras. As agressões foram registradas em vídeos e chocaram a cidade. Gente, é algo realmente horrendo, um caso de violência doméstica que a gente vai trazer agora. A Patrícia de Paula é quem vai falar ao vivo com a gente sobre esse assunto. Patrícia, é difícil até de a gente falar, foi difícil de ver os vídeos, eu confesso que eu não consegui assistir todos, mas a gente tem que falar, né, Patrícia? É com você. Bárbara, é algo revoltante. Eu tenho que começar agora esse link ao vivo dizendo para você que para mim foi revoltante ver esses 2 vídeos absurdos que eu fui obrigada a ver uma situação como aquela das crianças. Eu estou com um texto todo aqui, Bárbara, mas eu não tenho nem condição de ler esse texto. Eu vou falar para vocês que estão do outro lado aí da tela o que eu e toda a produção e direção vimos nesses 2 vídeos. Uma mãe com 2 crianças, uma delas tem 7 anos, a outra deve ter no máximo 3 anos de idade. Sabe aquelas menininhas bem magrinhas, bem pequenininhas? A mãe daquela bem forte, que para mim não é uma mãe, é um monstro, porque fez uma coisa como essa. A mãe pegou essa criança de 7 anos porque não estava fazendo uma tarefa dentro de casa e reclamou porque não ajudou o irmão, porque o irmão não ajudou. Só que ela é só uma criança de 7 anos, morando, que nós vimos um lugar, que é um lugar muito vulnerável até. Essa criança é espancada pela mãe. E até o momento que nós conseguimos ouvir um choro, que na verdade foi um uivo de dor, uma dor como se fosse um adulto chorando, gritando de dor. Não foi um choro de uma criança. Até no momento que eu vi aquele vídeo, eu achei que era uma outra pessoa, porque a criança sai da frente da visão daquele vídeo. De repente a criança volta para cima da cama e a mãe não pensa 2 vezes. Espanca aquela criança, chuta aquela pequena menina que está ali na cama. A filha que ela gerou, como a Bárbara falou, durante 9 meses. Chuta, espanca e bate na criança. Até o momento que aparece alguém e fala assim: para, senão você vai matar essa criança. Você já pensou que é que você vê um vídeo desse, você que está do outro lado? No outro momento, nós vimos um outro vídeo que a mãe está com o padrasto dessas 2 crianças num ato sexual. E as 2 crianças na beira da cama, assistindo tudo ali. A mãe, tão sem noção essa mulher, que ainda pede para a criança pegar uma roupa para ela vestir, porque ela está nua na cama, nua, com o homem em cima dela, com esse padrasto em cima dela. Agora, sabe o que é mais revoltante, além de tudo isso que eu estou relatando para vocês? E eu peço até perdão a vocês pelo meu instinto de revolta. Estou sim revoltada, estou indignada com essa situação de Tabatinga. É que a mãe, é que este homem, que é o padrasto das crianças, foi preso em março desse ano. Sabe por que ele foi preso? Porque ele foi acusado de abuso sexual contra essa menininha de 7 anos. Mas ele estava lá, cometendo ali um ato sexual com a mãe e deixando as 2 crianças tão inocentes que chega um momento que a criança está ali vendo, pega um pente e começa a pentear o cabelo. Aí essa mulher, esse monstro, esse ser que Deus colocou no mundo sim como mulher para gerar, pede a essa criança uma roupa para que ela possa vestir a roupa ainda deitada e ainda com este homem sobre o corpo dela para poder levantar. Essa é a situação de Tabatinga. Felizmente tinha alguém que já devia estar acompanhando toda essa rotina. Porque eu digo que é uma rotina e vou explicar por quê. Alguém pegou num buraco, não sei se foi de um pano, se foi de um papelão, não sei qual é a divisória que tem naquela casa, e começou a filmar tudo isso. Agora você que está do outro lado, imagina se não tem essa pessoa fazendo isso.
filmou tudo. Essa imagem viralizou. A população de Tabatinga está revoltada com toda a situação. Mas se eu estou aqui em Manaus, vendo uma situação como essa, estou revoltada. Você imagina lá em Tabatinga, como é que são os vizinhos dessa mulher? Como é que está vendo uma situação como essa? Agora, sabe o que eu não entendo? Vamos lá, Conselho Tutelar e uma assistência social retira essas crianças da mãe. Claro, já devia ter feito isso há muito tempo. O que eu não consigo entender é que o Conselho Tutelar fala o seguinte: havia outros casos de maus tratos, denúncias de maus tratos contra essas crianças. Então, pelo amor de Deus, se eu tenho uma denúncia que está dentro de um conselho tutelar, que está dizendo que maltrata essas crianças, aí eu fico só com a denúncia no papel, burocraticamente, entendo que tem a burocracia, pego essas crianças e devolvo para a mãe. Porque eu, sinceramente, Bárbara, população, telespectador, todos estão assistindo. Eu não quero voltar aqui para dizer que alguém lá devolveu para a mãe, porque a mãe tem o direito, mas há mães e mães para ter esse direito, para depois eu ter que relatar que essas duas crianças podem ter morrido. Eu não quero ser a porta-voz de uma notícia como essa aqui no Supermanhã. Por favor, não me dê essa missão se isso acontecer. Então, o que acontece? Essa mulher está presa, esse homem foragido também vai ser preso, vai responder, além de maus tratos, aí tem um nome aqui que se chama satisfação de lascívia. Isso quer dizer, está fazendo sexo e as crianças estão assistindo. Ou seja, há uma satisfação dentro desses dois seres aí, e fazer sexo na frente das crianças. Isso se chama satisfação de lascívia, colocar as crianças numa situação constrangedora. Elas nasceram, não pediram para nascer, mas nasceram e precisam ter um futuro diferente. Então fazer esse link para mim é difícil, estou sim revoltada, já tinha me preparado antes, que quando assistisse esse vídeo, que eu iria me revoltar, porque já sabe como eu sou, e eu fico revoltada assim. Então eu aqui peço aí a você de Tabatinga, delegado especializado aí de Tabatinga, delegacia especializada, conselho tutelar, polícia civil que prendeu essa mulher, tem uma atitude mais rápida, mais enérgica. Essa mulher não pode ficar solta. E se estiver solta, ela não pode ter a guarda dessas crianças. Que até então, nos vídeos aparecem 2 crianças. Mas aqui, já soube que tem mais uma criança. E agora você imagina 3 crianças na mão de uma mulher que espanca uma de 7 anos, quase matando uma criança como essa. Para vocês entenderem um pouquinho, só um pouquinho do que eu estou falando, vamos ouvir um trecho do vídeo que nós fomos obrigados a ver, a digerir, para poder falar para vocês. Coloca no ar, por favor, produção. E responde. Porque ela faz você confiar no quarto dela, você chama a filha dela para brincar, diz que você bate em parede, xinga ela, todo dia todo dia é isso. Se eu deixo comida todos os dias, porque você não come comida no meu quarto. Você precisa ser um comer no quarto dos outros. Se tu não quer porrada, então me obedece. Eu já conversei contigo um monte de vezes. Você faz problema dentro do quarto. Faz problema. É problema. Aí eu vou te bater, eu vou te chutar na tua casa. Eu vou chutar a tua casa. Então sai daí. Vocês entenderam o que eu falei? Uma criança sendo espancada, uma criança uivando de dor e ainda gritando, mãe, mãe. Ela quis dizer assim, mãe, você tem que me proteger, você não tem que me espancar e me matar não, você tem que me proteger. Foi isso que essa criança quis falar nesse momento. Essa mulher está presa em Tabatinga, nós vamos continuar nesse caso e vamos informando aqui durante a programação. Volto com você ao estúdio, Bárbara. Ai, Patrícia de Paula, é até difícil. Para mim, eu estou aqui em prantos mesmo, porque ver essa criança gritando e ouvir essa criança gritando dessa forma, né, Patrícia? É algo realmente que não tem como a gente não se comover, não tem como a gente se indignar de fato com essa situação. Uma criança indefesa que estava ali
pedindo só, como você disse, nesse grito de horror, que a mãe a amasse, que a mãe realmente a protegesse. É isso que essa criança precisa. Não só essa, mas tantas outras crianças que a gente já trouxe aqui, traz aqui quase que diariamente. Crianças que são espancadas, crianças que são abusadas. E quando eu falo de violência doméstica contra criança e adolescente, não é só a física, não. É também aquela questão perturbadora daquela fala que a pessoa fala assim: por que você nasceu? Ou algo do tipo. Eu já ouvi isso, não da minha mãe, mas eu já ouvi mães falando isso para crianças perto de mim. Meu Deus, o quanto isso é perturbador, né, Patrícia de Paula? Você que inclusive já tem até neto. Meu Deus, não tem como a gente medir, né, Patrícia, o tamanho do horror que é essa situação de ver a própria mãe, aquela que gerou, fazendo isso com o filho, fazendo isso com os filhos, mais de um. E como você disse, o mais absurdo ainda, colocar uma pessoa estranha dentro de casa, que já é suspeita, já foi presa, suspeita de abusar também da própria filha. Patrícia, eu tô aqui sem o que comentar mais, sem palavras, porque não tem mais o que a gente falar sobre esse caso, né, Patrícia? Que a polícia realmente faça a sua parte. Bárbara. Verdade, Bárbara. Que a polícia tome um posicionamento que, se nós estivéssemos lá no lugar da polícia, faríamos. Que seja um posicionamento sério, digno dessa criança, que tem direitos preservados. Elas têm direito à alimentação, têm direito à educação, têm direito a ser feliz, têm direito ao lazer. Cadê esses direitos dessa criança que não existe? Então, que a Polícia Civil, que o Conselho Tutelar e todos aí de Tabatinga, eu não estou falando para se revoltar, cometer alguma coisa, não é nada disso, mas que essas crianças tenham o direito preservados, porque é direito delas ter um local ou um ambiente onde elas se sintam ali acolhidas, onde elas têm o direito de ir à escola, de poder sorrir, de poder brincar. Não estou falando de poder aquisitivo, não, porque eu conheço muitas pessoas, Bárbara, que têm um poder aquisitivo baixo, que são pessoas muito simples, mas os filhos são tão bem cuidados, são filhos tão amados, e eu não consigo entender por que eu tive que ver um vídeo como esse. E tive que me revoltei sim. Poderia estar aqui numa outra estrutura de repórter, de jornalista. Desculpa, não consegui, porque foi muito profundo para mim ter que ouvir e ter que ver esses dois vídeos. Volto com você, Bárbara. Para nós, Patrícia, para nós, com certeza. Obrigada, viu, pelas suas informações. Patrícia se recompõe aí também, a gente se recompor aqui, a gente vai acompanhar, sim, continuar acompanhando esse caso, porque essas crianças, elas têm direitos e precisam ser cumpridos. Essas crianças, e não só elas, mas tantas outras crianças que só no Brasil são, em média, 18 mil crianças que são violentadas, que sofrem violência doméstica, crianças e adolescentes, diariamente. E a lei existe, inclusive a lei Henri Borel também, sabe aquela criança de 4 anos que foi morta, foi torturada, foi espancada e morta? Pois é, tem uma lei que foi sancionada ainda na gestão passada e ela está aí para ser cumprida, E a gente vai acompanhar, sim, com certeza, para que a lei seja cumprida. A gente vai trazer aqui mais informações, com certeza.